Deus querido, meu Pai, do teu servo, do teu filho. Pai amado, Pai querido, eu sei que ele se encontra, meu Deus querido, meu Pai, debaixo das tuas asas. Deus amado, Deus querido, nesta hora eu venho te pedir, Pai, que o teu filho venha diminuir e que a tua glória venha crescer, meu Deus querido, meu Pai, através da vida dele. Que ele venha ser um instrumento, Pai amado, Pai querido, nesta noite. Que o Senhor venha usar ele, meu Deus querido, meu Pai, para falar com o teu povo, para falar com a tua igreja. Que a tua igreja venha, meu Deus querido, meu Pai, abrir os corações para receber a palavra a qual o Senhor já preparou para este homem. Pai amado, Pai querido, enquanto ele está aqui fazendo o teu ID, vai de encontro, Pai, à casa dele agora. Envia anjos lá, Deus amado, Deus querido, para guardar a casa dele, guardar a família dele, Pai. Para que nada venha atrapalhar, meu Deus querido, meu Pai, o teu servo te está pregando a tua palavra. Tira todo pensamento intrusivo, meu Deus querido, meu Pai, da mente. Para que ele venha estar totalmente focado, meu Deus querido, Deus amado, com o teu Espírito Santo para falar aquilo que o Senhor reservou e preparou, Deus amado, Deus querido, para essa noite. Usa o teu servo de maneira diferente, Pai. Que ele venha, meu Deus querido, Deus amado, entregar aquilo que o Senhor, meu Deus querido, meu Pai, preparou para essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Receba o servo do Senhor com as palmas, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, Amém. eu vos saúdo com a paz do Senhor nessa noite, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos mergulhar nessa noite? Quem vem Glória a mergulhar na Deus. presença de Deus? Glória a Deus. Então abre a sua Bíblia aí, segundo tema, o qual a igreja está em propósito, livro de 2 Reis, capítulo de número 5, versículo de número 3. Quero trazer um tema subordinado em cima do tema. Aleluia, não quero fugir do tema, mas quero glorificar a Deus. Enquanto os irmãos procuram a passagem, quero nesse momento render graça ao nosso Senhor pela rica oportunidade de estar aqui mais uma vez. Quero glorificar a Deus, aleluia, né? Nessa noite, sobre a vida do nosso presbítero Rubem, o qual fez nosso convite. Glória a já Deus. conheci há bom tempo ele, né? Fiquei feliz também de ver uma pessoa da minha infância aí também está aqui. Fiquei alegre aí que está na presença de Deus. Deus é contigo, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, sou lá da igreja Garagem de Fogo, pastor Bispo Gildo, né? Estou debaixo da bênção dele. Estamos aqui nessa noite aqui para adorar e exaltar o nome do Senhor. Quero ser grato nessa noite e creio que Deus ele tem uma palavra direcionada ao teu coração. Eu creio. Amém? Glória a Deus. Quem achou o texto aí, dá glória a Deus aí. Glória a Aleluia. Deus. Então vamos ler 2 Reis, capítulo de número 5, apenas o verso 3. E diz assim: um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele curaria da... Toma teu assento, glorificando e exaltando o nome de Deus. Louvado, engrandecido é o nome. Meus amados irmãos, é o quarto culto, né? Em cima do texto, descendo aos rios do Jordão, mergulhando 7 vezes. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Eu creio pela terceira vez vieram falar sobre Naamã, vieram falar a forma de descer, a forma do mergulho. Mas, amados irmãos, estava eu descendo essa semana em oração, porque é bom a gente buscar direcionamento de Deus. E Deus, ele me trouxe um tema, amado, não em Naamã, mas sim, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, no anonimato de uma pequena jovem, uma mulher que foi levada a cativo. E eu quero trazer um tema subordinado nessa noite, aleluia, a voz de Deus no território do inimigo. Veja só, meu amado, é muito fácil a gente pregar sobre Naamã. Agora, pregar em cima de uma pessoa que está no anonimato, que não dará nada para ela, simplesmente ela foi levada ao cativo. Louvado seja o nome do Senhor. Então o texto ele vai dizer, meus amados irmãos, que Naamã, sendo comandante do exército,
leproso. Ora, a tropa da Síria havia atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. E um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que estava em Samaria, ele curaria da sua lepra. Meus amados irmãos, a Bíblia ela vai dizer no livro de Levítico, onde é escrito por Moisés, os 5 livros Pentateuco. Glória a Deus, aleluia, Senhor. A lei vai dizer que a lepra era uma doença, o qual que qualquer pessoa que pegasse aquela doença era doença contagiosa. E a Bíblia diz que a pessoa infectada ela era levada para uma aldeia de leproso. E o interessante, amado, é que quando o leproso ele chegava em qualquer ambiente, ele tinha que vir gritando: leproso, leproso chegou. Então era constrangido, era vergonhoso. Mas o texto vai dizer, contar uma história de um grande homem guerreiro, um general de guerra, o qual vencia a batalha, mas veio uma situação, uma enfermidade sobre a vida dele. Mas o texto diz também que ele levou cativo quando ele estava em guerra, uma menina presa. O interessante, amado, o texto, ele não vai dizer de outra pessoa que levou, somente aquela menina. E o interessante, amado, que essa menina ela não tinha nome, ela não tinha título, ela nem tinha posição e influência. Mas algo que mudou tudo foi a fé, a ousadia, a convicção inabalável do Deus de Israel. Aquela menina na casa de Naamã retrata como Deus usa uma voz improvável no lugar mais improvável. Vou repetir novamente: Deus usa uma voz improvável nos lugares mais aprovável. Louvado seja o nome do Senhor. Veja só, meus amados irmãos, aquela menina, ela tinha todo o seu direito de se calar. Ela tinha todo o seu direito de ficar ali no canto dela, angustiada, chorando. Tiraram ela da sua terra, da sua parentela, levou cativa. Mas a Bíblia diz que a voz, aleluia, de Deus sobre aquela menina, sobre o general, aleluia, tomou a direção. E muitas das vezes, amado, ocorre em minha situação, em sua situação, a gente passar por situações, por provações, e chega um momento que queremos se calar. Chega um momento que queremos olhar para si próprio e falar assim: vou desistir, não aguento mais, que tanta prova é essa? Estou num cativeiro, não consigo ver resposta, não consigo ver direção de Deus, vou abandonar a igreja, pastor. Eu não vejo as promessas se concretizar. Já uma, duas, eu estou naquela campanha, naquele processo, e nada se aconteceu. Essa menina podia muito bem falar isso. Mas, amado, a fé daquela menina que abalou, a fé daquela menina, como diz Hebreus capítulo 11, uma fé firmada, uma fé, meus amados irmãos, louvado seja o nome de Senhor, uma fé firmada, coisa que esperamos no próprio Deus, aleluia. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera no Senhor. Glória a Bíblia a Deus, diz: o que os olhos não viu, glória a Deus, o que o ouvido não ouviu, foi o que Deus ele tem preparado para o nosso coração, aleluia. Levar preso uma menina, tinha todo motivo para se calar, estava fora da sua terra, longe da sua cultura, do seu ambiente hostil, mas mesmo sendo escrava, sua fé não foi aprisionada, aleluia.
Pelo contrário, irmão, quem estava preso era o próprio Naamã. Quem estava preso não era ela estava confiante no Deus de Israel. Glória a Deus. Amado, foi dito que lançais a palavra, lançais sobre a minha palavra. Amado, Jesus, quando estava com Pedro, Lucas capítulo 5, ele diz: Pedro, tu tem trabalhado a noite toda e nada tem apanhado. Sabe o que eu aprendo, amado, em cima dessa lição, em cima da passagem de Pedro? Pedro, ele usou as suas forças, o seu conhecimento, mas Jesus naquele momento ele falou: teu conhecimento te capacita, mas a minha unção te dá direção naquilo que você não pode fazer, porque o possível tu faz, o impossível sou eu que faço na tua vida. Deixa eu falar para tu nessa noite, é o impossível de Deus que ele vai fazer. Sabe por quê? Como foi dito, a palavra tem poder, então lança a palavra, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela tem direcionamento, a palavra de Deus, ela tem poder para mover e agir na tua vida. Aleluia, Glória a Deus, aleluia. mas no anonimato, se Deus não usasse aquela menina no cativeiro, como é que Deus ia mover? Como é que Deus ia agir? Mas através da palavra, através da boca daquela menina, algo aconteceu, aleluia. O poder, a fé inabalada, aleluia, sobre a vida. Há pessoas que mesmo feridas, amado, permanecem uma fé, cheio de fé. O cárcere interno não destruiu o que livrava por dentro, aleluia. O cárcere que daquela menina estava dizendo não impediu de ela lançar a palavra. A Bíblia diz em Atos capítulo de número 16, versículo 25, por perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam presos. Mas a Bíblia diz naquele momento, amado, Paulo e Silas, devido ser preso por proclamar o evangelho, falar a revelação de Deus, a Bíblia diz que aquele homem foi preso, metido no cárcere. A Bíblia diz que eles algemados, as suas mãos, os seus pés. A Bíblia diz que sentinela, soldado estava de fora. Mas a Bíblia diz que de repente, deixa eu te falar algo para a tua vida, o de repente de Deus ele vai chegar, o de repente de Deus ele vai mover, vai fazer na tua vida, o de repente de Deus ele vai quebrar o cárcere, ele vai quebrar as cadeias, e no momento certo, aleluia, ele vai te dar vitória, aleluia. A Bíblia diz que à meia-noite, imagine Paulo e Silas triste, aleluia, desmotivado, ele olha um para o outro. E agora o que nós vamos fazer? Vamos adorar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Ele olha para o outro e falou: Sila, os pés estão algemados. Aleluia. Mas a boca não está. Então vamos adorar. Quando tu ora, eu canto. Quando tu glorifica, Deus quebra a cadeia. Quando tu ora nesse cativeiro, Deus entra com providência. Quando tu estende as mãos para o teu lado, para a tua casa, Deus ele entra com providência. Então a Bíblia diz naquele momento, aleluia, os cárceres se abalaram. A Bíblia diz que naquele momento o sobrenatural aconteceu sobre a vida de Paulo e Silas. É desse jeito, amado. No momento de aflição, no momento de luta, é a hora que Deus ele está presente na tua vida. É no momento dessa hora que Deus entra. É aquela menina que levou cativa. Ela não olhou a circunstância, ela não olhou, ela só falou: eu vou ser boca no meio desse cativeiro, eu vou ser boca no meio dessa situação, está doendo, estou sofrendo, estou passando por luta, por dificuldade, mas eu não vou deixar de adorar a Deus, porque eu sei no momento certo Deus vai assim. Deus está dizendo no momento dessa luta, no momento dessa dificuldade, no momento dessa prova, eu entro com providência, eu quebro as cadeias, eu quebro os milhões, eu dou ordem em cima e embaixo e entro com providência. Porque a peleja não é nossa, a peleja é do Senhor, mas é necessário tomar uma posição, estar posicionado na vontade de Deus. Aquela menina na anonimato, ela estava na posição
podia muito bem falar: perdi minha família, perdi meu ambiente, aonde eu moro. Mas ela falou assim: o Deus de Israel, Ele pode mudar toda a história. Eu vou profetizar na tua vida. Glória a Deus. O Deus de Israel, Ele pode mudar toda a história. Ai, canamacebe açulhando. O Deus que Ele olha para a dificuldade e fala: meu filho está de pé, minha filha está de pé no meio dessa luta. Ai, canamassorianda devassi de canamacebe. Aleluia, Deus. Ai, chodevassi de canamacebe. A sua voz foi um encontro de uma vida que tinha credibilidade. Credibilidade, amado, é lembrança, é reconhecimento. Aleluia. O Deus estava reconhecendo aquela menina. A voz daquela menina zoou como trombeta ali na casa de Naamã. Mas imagine só, uma voz em direcionamento general. O general olha e fala: tu é cativa e tu está me dando ordem, que negócio é esse? Mas ela não sabia. Naamã, aleluia, era general de guerra, mas ele não entendia. Quem estava na boca daquela menina era o general Sabaote, o Deus do exército, aleluia. A Bíblia diz, meus amados, em Josué capítulo 2, a Bíblia diz que quando Deus fala para Josué, aleluia, Moisés morreu, agora eu te levanto, eu te capacito, vai Josué, aonde tu pisar as plantas dos teus pés, eu serei contigo. Josué atravessa o rio Jordão, e a Bíblia diz que agora Josué, ele olha para uma colina, atravessou o rio Jordão, Deus deu vitória, e ele olha para o rio Jordão, ele se depara, aleluia, Josué capítulo 3, acho versículo 16, se me recordo, ele olha para o monte, ele vê um homem todo cheio de pouso, estou parecendo um general, de armadura, de mão. Ele olha assim, e ele vai em direção, e a Bíblia diz, naquele momento ele chega e fala assim: tu és um dos nossos inimigos, ou tu és um do nosso? A Bíblia diz, meus amados, que Deus olha para ele e fala assim: eu sou general de guerra, eu sou Deus que no capítulo 1 falou: Josué, eu serei contigo, não tema. Eu sou Deus que falou: encoraje que eu serei contigo. Eu sou Deus que diz: a peleja não é vossa, a peleja é minha. A Bíblia diz, amado, que Josué se prostrou. O Deus do general de guerra, o Deus que estava na vida de Josué, Deus, o Deus que se manifestou na vida de Josué, era o mesmo Deus que estava falando sobre a boca daquela menina cativa. E Deus diz: e é o mesmo Deus que está falando contigo aqui nessa noite. O Deus que quebra as cadeias, aleluia, um Deus que recorda e lembra da sua vida. Nada está perdido. A Bíblia diz em Salmo 139, Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece o nosso levantar, Ele conhece o nosso deitar. Antes que as palavras saiam da minha boca, Ele sonda e conhece, aleluia. Ele lembrou. Sabe o que me faz lembrar, amado? A Bíblia vai dizer lá em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 7, um homem chamado Mefibosete, aleluia. A Bíblia diz que Deus, naquele momento, pela boca de Davi, ele vai dizer: Ziba, porventura restou alguém da casa de Saul? Ziba vai dizer naquele momento: Senhor, existe sim, existe um aleijado dos pés. Aonde está Ziba? Ziba vai dizer: ele está em Lodebar, na casa de Maquim, terra de esquecimento, terra árida. Ei, amado, muitas das vezes você acha que Deus se esqueceu. Muitas das vezes você está que nem Mefibosete, em terra de esquecimento. Muitas das vezes você está que nem essa menina levada cativa, no cativeiro, no cativo do cativeiro. Mas o Senhor, aleluia, como diz Isaías capítulo 59, os meus olhos estão sobre a face da terra, os meus ouvidos estão abertos para ouvir o clamor, a minha mão está erguida para te salvar. Ele não perdeu o controle da tua vida, Ele está no controle. A Bíblia diz, amado, ai, Rabacanamacede, anda, mandou dizer: manda chamar Mefibosete. Meu Deus, manda chamar. A Bíblia diz que Mefibosete foi buscar em Lodebar. Mefibosete, amado,
Para o nosso entendimento, Mefibosete era para ser herdeiro, porque era neto de Saul, filho de Jonas, o qual a Bíblia diz que eles morreram na batalha, lutando contra os inimigos fariseus naquele tempo. E a Bíblia diz que quando a batalha é perdida, a notícia chega em Israel. Saul morreu, Jonas morreu, o rei. E a Bíblia diz que naquele momento Jonas, que é pai de Mefibosete, tem um filho na idade de 5 anos, aos braços da sua mãe. Quando a notícia chega, o menino cai e quebra as pernas. Um período de 15 anos, 10 anos, ele vai para a terra distante. E o que me chama a atenção, que na lei mosaica, que quando um rei era substituído, era matado toda a antiga herança do rei. Então não podia ficar ninguém. E a Bíblia diz que naquele momento, amado, Davi se lembra da promessa. Davi se lembra do rei, que era Saul. Ele substituiu no trono e vai dizer: manda chamar Mefibosete. E a Bíblia diz que naquele momento que Mefibosete chega, ele chega se arrastando, lambido, esquecido, desprezado pela sociedade. A Bíblia diz que naquele momento ele chega no palácio, se depara com o rei, e o rei pergunta: és tu Mefibosete? E ele diz: sim. Glória a Deus, calma, aleluia, Senhor. Usarei de misericórdia. Mas ele não entendia que alguém tinha pagado o preço, aleluia. Ele não entendia, porque eles se achavam como morto, rejeitado. Mas a Bíblia vai dizer, a história vai contar, amado, que seu pai, o Jonas, amou Davi de uma forma de corpo e alma, que toda vez que quando Saul vinha matar Davi, procurar Davi, Jonas estava lá intercedendo. Aleluia. Glória a Deus. Mefibosete não entendia, mas alguém pagou um preço para poder sentar na mesa. Deus pagou o preço, alguém pagou o preço para tu estar aqui sentado nessa cadeira. Alguém pagou um preço. Esse preço foi de cruz, esse preço foi de sangue. Alguém pagou o preço. Mefibosete era eu e você, estava rejeitado, desprimido, esquecido, jogado, mas a Bíblia diz que ele lembrou, aleluia. Jonas ali naquele momento estava pagando o preço por Davi. Davi lembrou, manda chamar. E a Bíblia diz, quando mandou chamar, aleluia, o texto vai dizer que falou: hoje tu comerás na mesa, aleluia, e tudo que tu tens perdido eu restituirei. Vou repetir novamente e profetizar na tua vida. Deus é Deus de restituição na tua vida. Tudo aquilo que tu tens perdido, tudo aquilo que o inimigo tem tragado, o Deus que nós servimos, aleluia, ele te tira do anonimato, ele tira do cativeiro, ele traz restituição na tua vida, porque alguém pagou o preço, aleluia. E o preço que foi pagado pela minha vida e tua vida foi o sangue de Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E Deus usa essa jovem no anonimato para poder ser boca de Deus, para poder Naamã, aleluia, mergulhar. O interessante, amado, que Naamã, sendo um general de guerra, pela sua postura, pelas suas armaduras, pela sua autoridade, Naamã andava, todo mundo glorificava. Mas Naamã, quando chegava em casa, meus amados irmãos, e se deparava de frente a um espelho, quando ele tirava aquelas armaduras, a ficha caía. O que adianta ter honra? O que adianta? Mas ser leproso por dentro. Amado, muitas das vezes situações acontecem
acontece, amado? Nós camuflamos aquilo que Deus ele quer tratar. Muitas das vezes camuflamos a cura que Deus ele quer curar. Muitas das vezes, amado, você está sofrendo processo e só você e Deus sabe. Muitas das vezes você quer camuflar. Muitas das vezes você quer se calar. Muitas das vezes, amado, situações que você nem tem coragem de falar para o teu pastor, não consegue abrir. Situações que surgiram na tua vida, vergonha, humilhação, desprezo, e você carrega isso na sua vida. Mas o Deus que nós servimos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Ele não olha a postura, mas Ele olha o coração, aleluia. A Bíblia diz, amado, que Deus, quando Ele quer examinar o homem, Ele não olha a aparência, mas Ele olha o coração, Ele examina. Amada, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, que diz assim: examinar o homem, não na Santa Ceia, mas devemos nos examinar todos os dias. O que me afasta de Deus, o que me pede eu mergulhar na graça, o que me pede eu me deleitar na vontade de Deus. Glória a Deus. Amado, entenda uma coisa: quando o inimigo ele quer te derrubar, ele vai te derrubar onde você é forte, ele vai derrubar onde você é fraco, ele vai te derrubar onde ele já te derrubou. Ele conhece, aleluia, o teu passado, mas ele conhece o passado, mas o futuro só quem conhece é Deus na tua vida. Mas quando nós lançamos diante de Deus, nos humilhamos e prostramos, aleluia, o Deus da misericórdia, aonde que tu era fraco, Ele te faz forte. Aonde que tu não tem força, Ele te dá força. Aleluia. Amém, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amado, já tem 18 anos que eu estou na presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Vivia no mundo das drogas, no mundo do tráfico, aleluia. Mas o dia que eu tive encontro com Jesus, aleluia, não foi fácil. Passei um ano no monte buscando, renunciando, pedindo para Deus me libertar. Não era fácil, amado. Existe carrapicho, que não é do dia para a noite. Eu entrei nessa igreja, mas eu já sou crente, não. Há um processo, uma transformação. Tem situação que leva ano, levanta dia, levanta muito tempo para poder Deus trabalhar. Mas eu não deixava de pedir misericórdia, pedir a Deus: Deus me liberta. Glória a Deus. Os irmãos conhecem onde eu moro. Eu tenho uns irmãos, né? Nós somos 12 irmãos. E quando Deus ele me trouxe para a presença de Deus, eu estava em Santo Antônio, na casa da minha irmã. E minha irmã ali, missionária Edilene, ela pegou e profetizou na minha vida. Glória a Deus. Ela falou: irmão, eu vejo Deus te chamando e te levantando como instrumento na boca. E eu falei: irmã, nem de crente eu gosto, porque os crentes vinham falar comigo, dá vontade de dar um cacete. Eu não gostava. É desse jeito. Mas, amado, naquele dia Deus marcou encontro, como marcou com essa menina, aleluia, no cativeiro de Naamã. E naquele momento, amado, eu comecei a me render na presença de Deus. E ali, amado, eu me converti. Um ano no monte buscando renúncia. Mas a vontade de tomar cerveja, era uma coisa assim que enorme, parece que fez só aumentar mais. E até eu ia para a igreja, mas não deixava de buscar, mas chorava os pés do Senhor me liberta. E uma certa feita Deus colocou um missionário na minha vida, e ele falou assim: eu vou cuidar de você. E durante um ano ali, eu com ele, trabalhando um momento de libertação na minha vida. E uma certa feita, amado, estava eu chegando de casa, e meus irmãos lá com sonzão e tudo, não sei o que. Eu chegava em casa, os irmãos já faziam assim: pega aí, eu falei: não quero não. E a boca salivava. Eu subi a escada, que eu moro num sobrado, subi a escada. E uma certa noite na madrugada, eu comecei a chorar na presença de Deus. E eu falei: Deus, me cura onde eu não tenho força. Me liberta onde eu não consigo me libertar. Tu conheces a minha facilidade, tu conheces a minha fraqueza. E meus amados, naquela noite, naquele dia, uma certa noite eu estava dormindo,
E eu tive um sonho. E nesse sonho eu estava numa festa junto com muitos amigos meus que andavam ali na 1 da Norte, junto com os meus amigos. E no sonho eu estava numa festa. E tuque, a mesa tinha bebida para tudo quanto é canto. Eu falei, cadê fulano, cadê ciclano? Eu olhava, não via ninguém. E quando eu olhei para o chão, eu vi um bocado de gente em decomposição. Que eu pisava assim, chega a vir aquela liga preta. O povo já estava morto. E quando eu olhei, uma voz no quarto bradou: hoje o teu passado cai por terra. Eu acordei assustado assim, eu falei, meu Deus. Aleluia, Jesus, eita glória. E eu levantei. E meus irmãos estavam embaixo na sacada. E eles jogando dominó. E tomando cerveja. E eu falei, Deus me libertou. Aleluia. E um ano no monte orando por libertação. E quando eu desci da escada, aproximava perto dos meus irmãos, eu passava mal. Fazia ânsia de vômito. Aí eu falei, verdadeiramente eu fui liberto. Mas se eu não apresentava, amado, se eu não apresentava as minhas falhas ao Senhor, por isso a Bíblia diz, examina. Naamã não queria examinar, Naamã queria camuflar, amado. Muitas das vezes é dessa forma, amado. A gente passa ano e fala assim, Senhor, por que eu não consigo romper? Aí o Senhor fala assim, começa a se examinar, começa a olhar, começa a colocar aquilo para fora, amado. Porque o inimigo, ele é desse jeito, ele anda com a carta de baixo. E ele espera uma ocasião, um momento certo para poder te derrubar. E quando nós apresentamos aquilo que nos faz nos fraquejar, aí Deus nos faz forte. Aí o inimigo fica furioso, aleluia. Então para nós descer, Naamã tinha que reconhecer o orgulho, Naamã tinha que reconhecer a sua fragilidade, Naamã tinha que reconhecer o que estava oculto debaixo, aleluia, daquelas armaduras. Naamã, ele desce, aleluia. A Bíblia vai dizer em João capítulo 5, aleluia, havia um homem há 38 anos, amado, ali no tanque de Betesda. O texto vai dizer que toda vez que aquele coxo, aquele aleijado, ele se aproximava para o tanque, porque o texto vai dizer que toda vez que o anjo descia e movia as águas, aquelas pessoas que entravam seriam curadas. Parecia um hospital de base, cheio de enfermos lá. E a Bíblia diz que toda vez aquele homem, quando ele chegava, alguém entrava na frente dele e ele não conseguia, ele voltava frustrado. Ele não conseguia descer as águas. Mas a Bíblia diz, amado, que naquele momento Jesus se aproxima, aleluia. Jesus naquele momento, ele olha para aquele homem, se aproxima, e naquele momento ele fala, o que te pede você ir às águas. E aquele homem diz, toda vez que eu vou ao encontro das águas, tem alguém na minha frente e desce, e eu não consigo, e volto frustrado. Mas interessante, amado, que aquele homem há 38 anos ele não desistiu. Há 38 anos aquele homem persistiu. Há 38 anos aquele homem acreditou que Deus ia fazer algo na vida dele. Glória a Deus. Eu, amado, Naamã desceu a primeira, desceu a segunda, talvez na quarta, terceira, ele queria se desistir, olhei, nada aconteceu, olhou para a pele, falou assim, muitas das vezes, amado, acontece isso, no meio da trajetória, no meio do processo, no meio do caminho, você quer desistir, você quer jogar a bandeira, o inimigo só esperando, você quebrar o propósito, não ir mais, desacreditar o que Deus ele pode fazer, aleluia. É no anonimato, amado, que Deus ele age na nossa vida. Amém. Mas aquele homem olhou e falou assim, eu não posso ir, eu não consigo, toda vez que eu vou, alguém vai no poço, é curado, e eu volto frustrado. Mas naquele momento Jesus olha e fala assim, se o poço, aleluia,
você vai no poço, o poço vai até você. Se você não vai no poço, o poço que sou eu, é eu que movo as águas, não é o anjo, é o Senhor, aleluia. Eu vou até a tua vida, aleluia, e te cura, aleluia. Oh, Santo Deus. Aleluia, Senhor. Ele era o próprio poço, amado. Aleluia. Quando falamos em água, amado, nós lembramos, aleluia, Naamã mergulhou nas águas. O coxo de 38 mergulhou nas águas. A Bíblia diz em João capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus vai encontrar com a mulher samaritana. A Bíblia diz naquele momento, aleluia, a Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, no versículo 10, ele vai dizer: mulher, se tu soubesse a quem tu está pedindo água, a quem está pedindo água, era tu que pedia água a mim, pois a água que tu beber, aleluia, ela vai jorrar uma fonte na tua vida, e tu nunca mais vai ter a sede, aleluia. Tem água para a tua vida nessa noite, tem água purificadora, tem água renovadora, tem água que purifica, água que renova, aleluia, aleluia. Ezequiel 36:25 vai dizer, aleluia, esfijarão águas puras sobre vós, e ficarás purificado toda a sua impureza, aleluia. Jesus é água viva, Jesus é cura. Não foi a água do Jordão que curou Naamã, mas foi o próprio Deus, foi o Espírito Santo, foi o próprio Deus ali que purificou e renovou, aleluia. Porque a Bíblia diz, amado, João Batista, ele pregava o arrependimento no Rio Jordão, mas a Bíblia vai dizer: eu vos batizo, aleluia, com água, mas vem aquele maior, aleluia, que vos batizará com o Espírito Santo e fogo, e fogo, e fogo sobre a tua vida, aleluia. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, a Bíblia diz que no princípio criou o céu e a terra, aleluia, e se formou, e a terra era vazia, mas a Bíblia diz que sobre as águas pareava o Espírito Santo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O salmista vai dizer, meus amados irmãos, no Salmos 42, aleluia, versículo 1, como o coração anseia pelas águas, assim é minha alma que anseia por Deus. Tem água de Deus para purificar, tem água de Deus para renovar, tem água de Deus nessa noite, amado, para trazer renovo, restauração sobre a tua vida. Então mergulha, mergulha. Eu não sei qual é o mergulho que tu quer mergulhar, eu não sei se é o mergulho da perda, não sei que é o mergulho da decepção, não sei se é o mergulho que você de frustração, não sei se é o mergulho da doença, não sei se é o mergulho que a porta não se abriu, eu não sei qual é o mergulho da ira, da onda, mas o Senhor nessa noite ele diz: mergulha, mergulha na minha presença, aleluia. Que seja qual for a doença, a enfermidade, aquilo que está incomodando a tua vida, Deus ele vai entrar com providência. Não adianta ter conhecimento e não ter obediência, como foi falado aqui, porque a própria palavra que vai mover e agir, não é o pregador. Eu sou pó e cinza, sou dependente que nem ti, aleluia. Mas a palavra de Deus, ela tem poder, ela não sai daqui vazia, ela tem direcionamento, ela tem poder. Mas a Bíblia diz que Jesus, aleluia, no livro de João, capítulo de número 4, a Bíblia diz que ele vai encontrar com um homem chamado Nicodemo. Louvado seja o nome do Senhor. João capítulo 3, versículo, e ele vai dizer para Nicodemo: ô Nicodemo, é necessário, Nicodemo, nascer da água, mergulha, Nicodemo, faça que nem Naamã, mergulha na água, mergulha, Nicodemo, é necessário nascer da água e do Espírito Santo. Isaías vai dizer: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, ele não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não vai arder em ti ali, mas passa glorificando o nome do Senhor, meus amados irmãos. É nessa forma que Deus ele trabalha.
E Deus nessa noite, demanto, decanta, rabassoriando, eu já comecei a entregar. Assim revela o Espírito Santo. Nesse lugar tem pessoas aqui, aleluia, está como Naamã, está escondendo frustrações, situações que surgiram na tua vida, e às vezes você tem até vergonha de falar. Tem situações que essas situações te incomodam, tem situações que você até perde o sono, tem situações que você chora, que às vezes o inimigo ele traz à tona o teu pensamento. E às vezes você fica, o que é isso? Porque eu estou lembrando, porque isso está vindo à tona aos meus pensamentos. E às vezes você se pega chorando naquele quarto. Frustrado. E o Senhor nessa noite ele está falando: filho, eu tenho visto essa situação na tua vida, eu tenho visto sobre essa peleja, mas o Senhor diz nessa noite para essa pessoa: demanto, decanta, nessa noite há mergulho na tua vida, há mergulho de purificação, porque a palavra de Deus diz: jogarei o teu passado no mar do esquecimento, e nem eu vos lembrarei do passado, aleluia, porque vós eu esqueci, aleluia. Mas o Senhor Deus nessa noite revela: demanta, rabassorianda, devassi, decanamacebe, assumianda. Isso te incomoda, demanta, rabassorianda. Cadê tu? A cena, porque você sabe que Deus está falando contigo. Tem situação na tua vida, e eu quero orar pela tua vida. Ai, decanamacebe, assumianda. O Espírito não engana, o Espírito demanta, rabassorianda, ele revela. Rebecanamacebe, nessa situação tu sofre, tu geme, tu questiona Deus, e Deus nessa noite ele está dizendo: eu quero entrar com libertação e transformação na tua vida. Demanda, rabassorianda. Assim revela o Espírito Santo. Cadê? Tem alguém dessa forma aqui? Que tem para o Espírito Santo. Se você não quiser vir no final da oração, a gente vamos orar. Deus nessa noite também diz: filha, tô eu nesse devasse de canamacebe, abri nessa porta. Demanta, rabassorianda, esse currículo que tem levado. O Senhor diz para ti nessa noite, pelo esse período desses 7 dias de propósito, eu entrarei com providência e tu te humilhar. E oferecerá um culto de ação de graça. E Deus me revela: eu tenho apresentado essa causa. Já tem mais de ano que tu está desempregada. E Deus revela aqui nesse lugar, e eu estou entrando com providência. Demanta, rabassorianda. Terceira revelação, demanta, rabassorianda. Tem uma pessoa aqui, decanamacebe, assubianda. Deus me mostra a aliança quebrada, terra de plapassorianda, o casamento destruído, devassi, decanamacebe. Eu vi briga no meio daquela casa, palavra de maldição, demanda, rabassorianda. Mas o Senhor diz, aleluia, nesse propósito de 7 dias, nessa campanha, entrarei e quebrantarei o coração desse homem. Devassi, decanamacebe. Ele diz que a luta não é vossa, é do Senhor. Ai, decanamacebe, a luta não é nem contra o sangue, nem contra a carne, mas contra os principados e a potestade. O Senhor está dizendo, decanamacebe, sobrentarei com mão forte e quebrantarei o coração desse homem. Devassi, decanamacebe, e restarei o teu casamento. Meu Deus, devassi, decanamacebe, Deus está entrando no casamento. Devassi, decanamacebe, a 4ª revelação. Rabadassua, devassi, decanamacebe, assubianda. Deus fala sobre uma enfermidade, demanta, rabassorianda, de alguém que está com filho, decai, devassi, decai, um filho ou uma filha, é um parente, demanta, rabassorianda, devassi, decanamacebe, assubianda. O Senhor diz assim: eu estou entrando com cura. Rai, canamassorianda,
devassi de canamasébia. Tu tens apresentado, devassi de canamasébia, subiando. Nesse propósito, devassi de canamasébia, subia. Terra de plapassoreando. O médico pode até se enganar, devassi de canamasébia. Mas o Deus impossível, o Deus da cura, demanta, rabassoreando. Ele entra, devassi de canamasébia nessa vida, olha aí, ó. Terra de plapasso, devassi. Demanto de canamasébia, subianda. Aleluia. Deus manda dizer para uma pessoa aqui nesse lugar: estou eu abrindo uma porta dentro de outra porta. Meu Deus, que mistério é esse? Glória a Deus, aleluia. Deus me mostra uma promoção dentro do emprego, devassi de canamasébia. E dentro daquele emprego, devassi de canamasébia, súbia. Eu te levantarei, olha aí, ó. Eu te levantarei, devassi de canamasébia, súbia. E multiplicarei as moedas na tua vida, devassi de canamasébia. Glória a Deus. Braba da sua cesta, devassi de canamasébia, subianda. Devassi de manta, rabassu. Tem alguém prestando concurso aí? Estudando para concurso? Tem alguém? Tem alguém estudando para concurso? Não tem. Pois Deus me revela aqui. Se não tiver, mas Deus que não tiver aqui no culto, faltou, mas Deus manda dizer. Anota isso, Senhor. Tudo vai ser testemunho. Eu vejo uma pessoa passando num concurso. Glória a Deus, aleluia. No concurso do governo. Arabassore de Cantaramanassébia, subianda. Devassi de canamasébia, sube ainda esse ano, ó. Terra de plapassou, devassi de canamasébia. Eu vejo uma porta aberta, de manta, arabassorianda. Devassi de canamasébia, subianda. Terra de plapassou, de manta, arabassorianda. Devassi de canamasébia, subia. A sétima revelação em cima desse mergulho. Deus me mostra, demanta, rabassorianda, devassi de canamasébia. Deus trocando o carro. Meu Deus, é forte. Eu já até tão posse dessa palavra. Eu vejo Deus trocando o carro de uma pessoa aqui nesse lugar. Rai canamasébia, súbia. Terra de plapassorianda, devanta. Tu tens falado para teu Deus? Esse carro já tem me dado problema. Eu tenho levado ele para a oficina. Arruma coisa, quebra outra. Senhor, e é bem na hora que eu quero ir para a igreja. Devassi de canamasébia, subianda. Glória a Deus. Deus manda dizer no de repente, como ele fez com Sila e Paulo no Atos capítulo 16. É no de repente, devassi de canamasébia, subianda. Eu passarei os cárceres. Ai, canamasébia, sube, a minha providência será e tu dará testemunho nesse lugar. Rabadassou, devassi de canamasébia, subiando. Terra de plapassou, 1, 2, 3. Vem aqui para frente, vocês três, os 3 meninas vêm aqui da frente. Devassi de canamasébia, eu não conheço. Terra de plapassou, você também, as 3. Isso. Terra de manto, devassi de canamasorianda, devassi de canamasébia. Rai devassi de canamasébia. Terra de plafaçu. Meu Deus! 1, 2, 3 aqui. Depois vou orar pelas 3 aqui. Deus tem algo para entregar na tua vida. Deus tem uma tristeza muito grande no teu coração. E tu sabe muito bem que Deus está falando nessa noite. E Deus quer alegrar o teu coração. Devassi de canamasébia, chuva. Isaías capítulo 10, versículo 27, ele diz assim: eu lanço varas. Cada um obreiro aqui, põe a mão sobre as costas dela. Devassi de canamasébia. Ele diz assim: eu lanço um fardo pesado de canamasébia, sube e derrama uma unção sobre a tua vida. Um fardo tu carrega por muito tempo. Devassi de canamasébia. E o Senhor diz: